pessoal desse nosso querido canal Viver Plenamente. Como desde o começo nós viemos sempre numa pegada da gente aprender a se cuidar, a entender que coisas que podem nos acontecer quando a gente tem uma doença crônica, e nós estivemos conversando sobre um sintoma muito frequente, muito comum em quem tem uma doença crônica, ou mesmo não, que é a questão do sono, de distúrbios do sono, de problemas do sono e como isso tem importância. Nós estivemos tratando no vídeo anterior sobre uma coisa extremamente comum e também grave, mas que passa desapercebida, que é a apneia do sono. Então, assim, ó, a gente conversou no vídeo anterior sobre detalhes, como isso acomete as pessoas e passa desapercebido, inclusive pelo pessoal do serviço de saúde. A gente em casa, muitas vezes, tem como brincadeira essa coisa de roncar, de debochar, de dar, né, muda de quarto, ou fala que aquele ali ronca demais. E aí, assim, nada como a gente conversar com uma pessoa que já esteve conosco. A Marta Bassani é uma querida de uma psicóloga, uma profissional extremamente competente, já esteve conversando conosco sobre as questões do uso da terapia da música, das questões da depressão, e hoje ela vai estar dando um depoimento para nós sobre alguns assuntos que a gente tocou no vídeo anterior, que se trata da apneia do sono. Tudo bom, Martinha? Olá, tudo bem? Prazer estar Então, aqui contigo, Cris, novamente fazendo um vídeo. Ainda mais para hoje tu é a falar de um nossa assunto paciente. Hoje tu é a nossa paciente, pode ser? exatamente dando um depoimento de algo que eu estou vivenciando, né? Pois Sempre. então, a gente teve conversando, Martinha, e aí tu me dizendo como essa situação chegou contigo, como é que foi que demorou o diagnóstico para ser feito, o que que tu sentia, não é? A gente sabe que a apneia do sono, ela significa uma interrupção da capacidade da ventilação, da respiração, por mínimo 10 segundos, e aí a gente tem a gradação da apneia do sono em média, moderada e grave. Depende do tempo que ela dura em cada hora, né? E quantas vezes ela ocorre por hora. Então, aí vai se fazendo a gradação, a graduação, né? Mas é uma coisa muito séria, tem as razões, tem muitas causas que levam a isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que aconteceu contigo. Isso aí. Bom, tudo começou com a questão do ronco, né? O clássico, que o meu marido começou a dizer: Nossa, tem alguma coisa errada contigo, não pode ser. E eu também comecei a me dar conta que eu mesma ouvia o meu próprio ronco sem nem estar dormindo ainda, né? Então, quando eu dava aquela relaxada, assim, eu ouvia eu mesma. E aí, por insistência dele, eu acabei buscando um médico, né? E ele me pediu para fazer um exame polissonografia. E aí eu fui fazer o exame, né, numa clínica, passei a noite toda lá, cheia de eletrodos e tal. E, e aí deu o resultado que eu estava com um grau, nível gravíssimo, né? Era assim, o extremo. Tipo, numa Ou hora de seja, sono, eu mais parava de é, respirar do que eu respirava. E uma das paradas foi em torno de 50 segundos. A médica já chegou a ficar assim, espantada, assustada, né? Quando ela viu o resultado do meu exame. E eu me dei conta também que tinha alguma coisa errada, porque eu sentia a minha boca muito seca quando eu me a boca. acordava. Eu me acordava durante a noite, assim, num sobressalto, parecia assim que eu estava caindo, ou que era uma sensação bem assim de assustar. Me acordava num susto, num sobressalto, e na verdade a médica explicou que era eu voltando a respirar. Né? Tipo assim, que eu parava e aí quando voltava a respirar, que dava aquela sensação, parecia que o corpo todo se sacudia, né? Assim, uma sensação muito, muito ruim, né? E uma coisa também que eu notava que eu me acordava de manhã, quando eu abria os olhos, parecia que a casa estava meio que rodando, assim, né? Lembrava até tempo de adolescente, que a gente saía, bebia alguma coisa e deitava e a cama ficava, né? Essa sensação, assim, de tudo tá meio... E eu não tenho problema nenhum com, né, de labirintite, essas coisas,
Então, foi muito estranho, eu achava estranho aquilo, né? O que está acontecendo? E aí eu fui me dar conta, e aí juntando, né, os pedacinhos, né, o quebra-cabeça, então, que aí realmente era tudo por conta dessa questão da apneia do sono, né? Não, e tu está falando uma coisa muito importante, Martinha, de ser alertada em casa, de procurar um profissional e de ver a gravidade que já estava a situação. Então, tu também está dando aí o que a gente já conversou sobre a questão dos sintomas, né? Quais são as repercussões que tem no organismo da pessoa e na vida da pessoa. Nós tínhamos conversado fora daqui como isso atrapalhava a vida. Porque, por exemplo, é muito comum também a gente encontrar pessoas e conversar com pessoas, e eu tive pacientes que, assim, ó, contava que dormia horas e horas e estava sempre com sono, a sonolência durante o dia, passando a ser até uma coisa perigosa, por exemplo, ao dirigir. A pessoa perde muito da questão da atenção, né? Porque o sono é um processo extremamente ativo. O cérebro da gente não para, né? E existe a necessidade da recuperação. Então, aí, Martinha, foi feito o diagnóstico com o exame da polissonografia. Exata, exatamente. E uma coisa que me chamou a atenção, que a médica me explicou, que é muito comum, então, que muitas pessoas têm, olha só, muitas pessoas têm esse problema e passam a vida inteira, né, sem saber que tem, né, então e que como se dissesse, acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas, as pessoas não dormem direito, se acordam indispostas, cansadas, irritáveis, né, então, isso mexe também com o humor. A gente sabe o quanto o sono, né? Eu vi no teu vídeo anterior, a importância do bom sono para a restauração de todo o organismo, né? As células, tudo, enfim, não é? Para que tudo é uma engrenagem, e o sono é algo extremamente vital. As pessoas não se dão conta, mas é uma coisa muito importante quanto comer, né? Comer, dormir, são coisas fundamentais para o nosso organismo, né? Para a nossa vida de uma forma geral, qualidade de vida, né? E uma coisa Martinha, que a médica falou que até 5 apneias durante a noite é normal que qualquer pessoa tenha, e isso não é um problema, né? É uma coisa que faz parte, mas que a partir de um determinado número, parece que é 14, a partir de 14 apneias é considerado já grave, já é um problema sério. Então, como a eu gente tenho tem, aqui, tem Martinha, alguma... eu tenho aqui, ó, a classificação. A média é entre 5 a 4 vezes em uma hora, isso seria a apneia média, de média gravidade. A moderada seria 15 a 29 vezes numa hora, e a severa, mais de 30 episódios numa hora. Tu disseste que quando tu fizeste exame, a tua classificação foi grave por conta de Gravíssima. 50. É. E outra coisa que tu tá falando assim, ó, como isso passa desapercebido, que eu cansei, não vou dizer, mas pelo menos 3 vezes eu tenho lembrança de atender paciente sendo tratado para depressão e o problema era apneia noturna, Exatamente, apneia do sono, sabe? com Então, certeza. e agora, então, vamos ver um pouquinho do teu tratamento, Martinha, e como é que tu te sentiu sabendo de ter uma coisa que tem que tratar sempre. Sim. Aí, o que que aconteceu, tá? Eu fiz o exame, a polissonografia né, e aí que deu esse resultado, e aí a médica me pediu que eu refizesse o exame polissonografia, daí utilizando um aparelho CPAP, que eu nem sabia o que que era, CPAP, né? Que papo é esse? Que papo é esse? Né? E aí eu fui para a clínica, fiz aí o exame utilizando a máscara e esse aparelho CPAP. E aí, o resultado foi incrível, porque zerou por completo a apneia. Eu passei uma noite assim, sem ter nenhuma apneia, usando o aparelho. E aí, quando eu voltei na médica, ela com o exame na mão, ela me disse que eu tinha indicação para usar o aparelho CPAP. O que que é o aparelho CPAP? Ele é um aparelho, ele é um tipo de um respirador, ele auxilia para que não falte o ar. Né? Vai mandando um arzinho, é uma máscara que vai mandando o arzinho do ambiente mesmo, não é oxigênio, coisa, né? É um ar que vai mandando para dentro da gente. Aí a gente não tem essas paradas, não dá tempo de ter as paradas.
E existem outros tratamentos também, né? Diz que tem uma placa odontológica que tu coloca na boca, que aí fica com a boca meio entreaberta e para facilitar a passagem do ar. Em alguns casos, quando é casos mais leves, ele até funciona. Como o meu caso é mais grave, eu até fiz a plaquinha, fui lá fazer o teste e, tipo, de gravíssimo passou para grave. Caiu um degrau para baixo só, mas não resolveu o meu problema, né? E, então, a minha indicação é utilizar. E também outra coisa, Cris, com o passar da idade, a gente fica com os músculos da garganta, a língua fica flácido, né? E tudo isso no dormir também acaba dando essa obstrução nas vias respiratórias. E também, então, no meu caso, a médica disse que é um conjunto de coisas. Eu também tenho um Exato. problema de oclusão, que eu tenho a minha mandíbula um pouco mais para trás, tem pessoas que têm mais para frente, daí isso também já auxilia na passagem do ar, não é? Então, tudo é um conjunto de coisas. E que, né, tu falaste do sentimento, né? Eu falar rapidinho do sentimento que eu tive quando eu descobri, então, que eu teria que usar o aparelho. Eu fiquei, na hora, assim, eu fiquei chocada, meio angustiada. Meu Deus, eu vou ter que usar um aparelho para respirar, para dormir, para viver, né? E aí, ao mesmo tempo, feliz porque eu tinha ali a solução do meu problema, né? Então, foi um sentimento bem ambivalente, e eu levei uma semana para me adaptar. Hoje, assim, o meu aparelho já faz parte, né? Já está naturalizado, já é uma coisa natural em mim, né? E, nossa, e a gente monitora ali, todos os dias, hoje mesmo eu fui ver 0,6 apneias por hora ou por noite, na média, deu lá, né? Então, praticamente zerado, e a gente se acorda disposta, a gente tem uma sensação que teve uma noite, né, bem restaurador, um sono restaurador, né? Então, muito interessante, assim. E no início, Cris, quando eu comecei a usar o aparelho, às vezes eu me acordava no meio da noite e achava que já era de manhã, parecia assim que eu já tinha dormido tudo, e eu ia lá olhar às 1h30 da manhã, sabe? Então, assim, Que eu coisa boa. achava que eu dormia bem, né? E então, assim, a gente vê a diferença. Que coisa bem boa, Martinha. Fico muito agradecida. É muito importante esse teu depoimento, porque a gente está falando de uma coisa, eu falo da parte teórica, de conhecimento, assim, e tu fala como uma pessoa que vive o problema. Então, isso também serve de estímulo, tanto de estímulo como de alerta. Alerta no sentido da gente sair atrás, de identificar por qual a razão está sentindo o que está sentindo, que canseira depois que dormiu não é normal, que determinadas situações são importantes que se veja, e a outra, isso também, assim, ó, que né, a gente está na bibliografia, está nos livros, a questão de adaptação, que faz parte do autocuidado, e eu fico muito agradecida, tenho certeza que muita gente vai estar se identificando, tanto com esses sintomas que tu estava falando, como com essa alegria, essa satisfação de ver que a adaptação no recurso que existe, disponível, a gente tem uma outra qualidade de vida. É extremamente comum, e um detalhezinho que estava falando, né? A história de afrouxamento da musculatura. Os homens têm mais do que as mulheres até uma determinada idade, e depois da menopausa a gente passa a ficar também equivalente aos homens no sentido de ter apneia por conta de nosso déficit de hormônios que funcionam nessa questão da flacidez muscular. Muito obrigada, Martinha. Nós vamos divulgar esse nosso vídeo e pedir para compartilharem, para mais gente saber. Este da apneia foi um dos vídeos que mais tive perguntas e comentários. Então, vamos dar um like aí, vamos compartilhar e vamos nos inscrever, não é, Marta? Que tem muito assunto ainda pela frente. Com certeza. E busquem ajuda, né, pessoal? Exatamente. Os recursos estão aí para a gente usar. Exatamente. Obrigada pela atenção e pelo convite. Um bom dia para vocês. A gente que te agradece. Obrigada, querida. Muito obrigada. Tchau.